Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou pedir aos irmãos para abrirem a Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Quantos irmãos encontram? Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos na casa do Leiro, mais uma vez, neste culto tão edificante, e tem ajudado a vida espiritual de tantas pessoas. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Henrique César, a pastora Priscila. Agradecendo ao pastor Henrique, eu agradeço toda a sua equipe que trabalham aqui todas as quartas-feiras, né? São 4 cultos por mês. Existe toda uma logística, trabalho, uma dedicação dos irmãos que se preparam para receber todos vocês aqui. Pastor Onilson, meu amigo, um abraço. Pastor Marco Aurélio, Deus abençoe. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo de número 38. É um texto já conhecido de vocês. Nós vamos apenas repetir o que vocês já têm ouvido. Segundo livro dos Reis, 4:38. Todos encontraram? Eu vou pedir só para vocês repetirem comigo assim. E voltou. Vamos lá, todo mundo. E voltou Eliseu para Gilgal. Agora vai ficar melhor. Vamos lá, todos juntos. 1, 2, 3. A última vez para você se assentar. Vai lá, agora tem que ser mais forte. Pode se assentar, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus irmãos, eu gostaria da sua atenção por poucos minutos. Eu não demoro nas ministrações. Já fazem alguns anos que eu venho percebendo o desespero dos crentes, dos pastores, por um avivamento. Já há muitos anos a gente vem com uma temática nos congressos, nas festividades, sobre Deus avivar sua obra, sobre o fogo arder sobre o altar. Existe uma preocupação muito grande no coração dos crentes genuínos quanto aos dons espirituais que estão se tornando extintos. Os milagres e os sinais cada vez acontecendo em menor proporção. O nível de santificação dos crentes descendo ladeira abaixo. Nós estamos vivendo dias difíceis. Está tão difícil para ser espiritual. Está tão difícil para vencer esse mundo. Parece que tudo que está ao nosso redor, pastor Henrique, é contra nós. O sistema do mundo, as mídias televisivas, as leis estão sendo mudadas. Tudo contra a família, tudo contra a Bíblia, tudo contra a igreja. Nós estamos passando também por uma transição geracional. É complicadíssimo. Nós temos uma Bíblia, pastora, que é a mesma, mas a geração é outra. O evangelho é o mesmo, mas é outro grupo de pessoas. Como pregar o mesmo evangelho para outra geração? Como adaptar isso? Como manter essas verdades? E certo é que a maioria dos irmãos que estão aqui, principalmente crente de vigília, que é preocupado com a vida espiritual, a maioria estão pensando: meu Deus, como vou me santificar? Como vou conseguir ser uma pessoa de oração? Senhor, eu converso com 10, 20, 30 crentes, pelo menos 90% deles, pastor Alisson, a reclamação que eles têm acerca de si mesmo são as mesmas. O que essas pessoas dizem quando você vai falar com elas? Sobre quem elas eram. Essas pessoas têm uma saudade imensa, pastor Ironilson, da vida dos primeiros anos de fé. Pode conversar com qualquer crente aqui depois do culto. Me fale aí sobre o início da sua fé. Ele vai falar sobre o ânimo que tinha, a vontade de congregar que tinha, a vontade de orar que tinha, a vontade de estar na igreja que ele tinha.
A maioria de vocês aqui, quando se lembram da vida de novo convertido, você lembra de um crente ativo, frequente, presente, de oração, temente. Quer que eu te fale uma verdade? Hoje você tem escolhas, antes você não tinha. Todo culto era bom. Não importa quem cantasse, não importa quem pregasse. A maioria de vocês não congregava numa grande igreja. Você congregava numa igrejinha lá na vila. Quem pregava era um leigo pregador. Lá estava você glorificando a Deus, molhando seu lenço. Os cultos eram maravilhosos. Você pega o nosso primeiro tempo, a nossa primeira época. Tudo que hoje para nós é raridade e extinção era extremamente comum. Hoje, a impressão que eu tenho é que algumas coisas são detentoras do altar. Um exemplo: hoje a igreja quer fazer um trabalho com dom espiritual, tem que convidar um profeta, pastor. Tem que convidar um homem de Deus, um profeta, para vir na igreja, para profetizar e revelar o povo. Quando na verdade quem fazia isso eram os crentes da igreja. As irmãs do ciclo de oração eram as profetas da igreja. Quem profetizava na igreja eram os próprios irmãos da igreja. A igreja era edificada por causa dos dons dos próprios crentes. Hoje, a maioria dos crentes, ou boa parte deles, nem batizados com o Espírito Santo são. Não tem um dom espiritual. E nós, vendo tudo isso, uns vendo, outros fingindo que não estão vendo, um grupo de pessoas está preocupadíssima, pastor André. Aonde vamos chegar? O salmista cita um salmo que tem tudo a ver com o nosso tempo. Ele diz assim: olha, onde estão os nossos profetas? Já não acontecem mais sinais, já não acontecem mais maravilhas entre nós, e não há entre nós quem saiba até quando isto vai durar. A pergunta que você está fazendo e eu estou fazendo e você já fez: o que vai ser da igreja daqui 10 anos? Como vai ser a igreja daqui 20 anos? Pastor, no andar da carruagem, eu fico tentando imaginar como vai ser. As leis mudaram, o país mudou, a geração mudou. Como vai ser a igreja daqui 10 anos? Vai ser essa igreja ainda? Não vai ser? O que vai ter diferente? Será que a gente vai ser vencido pelo sistema? Vai vencer o sistema? O que vai acontecer? Pensando em tudo isso, pastor Henrique, Deus coloca no meu coração essa noite para falar em poucos minutos para vocês sobre este episódio. Eliseu, os irmãos sabem que ele é o sucessor de Elias. E como sucessor de Elias, pastor Marco Aurélio, o Eliseu ele passa por um caso diferente, porque tem uma escola na Bíblia chamada de Rancho de Profetas. Qual é o nome da escola? Ou Escola de Profetas, que é a mesma coisa, que foi fundada por Samuel, o profeta Samuel, que teve a iniciativa de começar essa escola. Mas depois de Samuel, agora nós estamos falando da gestão de Elias. Elias é o presidente, pastora Priscila, dessa escola, da escola fundada por Samuel. E lá havia um grupo de profetas, você vai encontrar eles em vários textos da Bíblia, que eles aspiravam pelo ministério. Irmãos, essa escola de profetas, ela estava numa pequena cidade chamada Gilgal. Qual é o nome da cidade? Não, você não pode esquecer mais nunca. Qual é o nome da cidade? Gilgal. Quando Deus fala para Elias que Eliseu seria profeta no seu lugar, Elias vai até a propriedade da família de Eliseu buscar Eliseu. Só que Eliseu não é aluno da escola. Eliseu não congrega e nem estuda em Gilgal. Eliseu não é um aspirante de profeta. Porque quando Elias vai buscá-lo, ele está cuidando do gado, ele está cuidando do campo. Então, quando Eliseu é chamado por Elias, ele é levado para a escola. Porque Deus disse que Eliseu seria o profeta que sucederia Elias. Então Elias faz o quê? Pega Eliseu, que vai ser o profeta que vai sucedê-lo, e leva para a escola que está em Gilgal. Vou colocar uma vírgula para explicar uma coisa. Pastor, se Deus falou com Elias que Eliseu era o sucessor, qual a necessidade de Elias levar Eliseu para Gilgal? Porque não tem nada pior nesse mundo, ou para a igreja, ou para o evangelho, um profeta sem escola. O fato de você ter sido chamado por Deus não é uma questão que te isenta de sentar para aprender como ser quem Deus quer que você seja. Deus colocou teu nome na lista, você não estava na lista, eu não estava na lista, nem da escola a gente era. Deus chamou a gente, Elias pegou
Eliseu e levou para Gilgal. Levou para onde? Não, todo mundo. Agora eu vou explicar para vocês o que é Gilgal. Gilgal, pastor Henrique César, é um lugar tão espiritual que certa vez Samuel falou para Saul assim: olha, quando você sair daqui, você vai passar pelo Monte Tabor e você vai encontrar a escola de profetas, você vai encontrar o rancho de profetas. Esse lugar é tão extraordinário, esse lugar é tão poderoso, esse lugar tem tanto agir de Deus, que Eliseu falou para Samuel disse para Saul o seguinte: quando você passar no meio do rancho de profetas, eles vão estar tocando instrumentos e profetizando. Quando você passar no meio deles, só de você passar no meio deles, o Espírito do Senhor virá sobre ti. Você vai ser transformado em outro homem e vai profetizar junto com eles. Escute. Pastor, onde Eliseu começou? Diga comigo, em Gilgal. Diga mais forte. Mais uma vez. Foi lá em Gilgal que Eliseu viu Deus falar pela primeira vez. Foi lá em Gilgal que Eliseu, pela primeira vez, viu Deus usar os aspirantes do ministério. Foi lá, naquele lugar onde as visões eram frequentes, as profecias eram frequentes, o agir de Deus era frequente. Foi ali que Eliseu começou seu ministério, vendo maravilhas, vendo Jordão abrir, vendo Elias fazer coisas extraordinárias, vendo os outros alunos da escola sendo usados por Deus. A Bíblia fala de outros alunos que foram extremamente usados por Deus, que saíram daquela escola. E foi ali que Eliseu começou. Eliseu começou a sua vida ali, em Gilgal. Onde Eliseu começou seu ministério? Onde Eliseu começou sua vida espiritual? Foi lá em Gilgal que Eliseu aprendeu a gostar de igreja, a gostar de vigília, a gostar de orar, a gostar de fazer jejum, a gostar de ir para o monte, a gostar de ir para a consagração. Foi ali que Eliseu aprendeu sobre dons, sobre o que Deus fala, como Deus fala, de que maneira Deus fala. E foi ali que Eliseu passou a entender a voz de Deus. Ele passou a deitar água na mão de Elias, e ali ele passou a ter um conhecimento mais profundo sobre Deus e as suas obras. Mas um dia cumpriu a profecia. Elias foi levado e Eliseu assumiu o lugar do profeta Elias. E Eliseu saiu de Gilgal cheio, operando sinais, prodígios, ressuscitando mortos. Mas eu vou falar uma verdade para vocês aqui, que muitas vezes a gente não fala. Eu não sei, irmãos, se as pessoas têm medo de falar a verdade, se as pessoas têm medo do que os outros vão pensar, ou se as pessoas falam com um desejo de agradar quem está ouvindo. Eu não sei o que as pessoas pensam. Eu não sei, porque eu não tenho esse sentimento. Não é uma coisa que importa muito. Se você falar para mim, pastor, só foi 10, só foi 0, para mim não muda nada. Isso não vai me machucar, nem vai me ofender. Nada. Eu sou vacinado contra isso aí. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Para mim, a maior blasfêmia que eu já ouvi na minha vida é alguém dizer assim: nós somos a geração do avivamento. Nós somos a geração do avivamento. Nós somos a geração do escândalo. Nós somos a geração do divórcio. Nós somos a geração do pecado. Nós somos a geração que mais fez coisa errada nesse mundo. Fomos nós. Nunca pisou nessa terra crentes piores do que nós. Nunca. Nós somos os piores crentes que já moraram nessa terra. Nós somos os piores crentes que a igreja já teve. Ninguém teve a capacidade de ser pior do que nós. Nós estamos destruindo tudo que foi construído. Se a tua avó estivesse aqui hoje congregando, a tua avó ia pedir a igreja dela de volta. A sua mãe, que é crente, você que nasceu na igreja, a tua mãe está gemendo de tristeza. Pergunta para ela: e aí, mãe, qual igreja que é melhor, a de hoje ou a da senhora? Que igreja que é melhor, vovó? A igreja que a senhora congregava ou essa? Ela vai te falar a verdade. Não precisa de eu falar. Eu sou novo. Pergunta para a tua avó. Uma igreja que Jesus batizava todo dia. Uma igreja que Jesus curava todo dia. Olha o nível de temor dos crentes. Olha o nível de santificação dos crentes. E hoje nós estamos desesperados. É uma queda atrás da outra. É um escândalo atrás do outro. É um crente mais frio que o outro. É um crente menos temente que o outro. E nós estamos desesperados porque a gente não sabe até quando isso vai durar. Mas Deus vai nos dar uma saída. Quem crê, diga amém. Quem crê que Deus vai nos dar uma saída, diga amém. Primeira coisa que a gente tem que entender
é que o tempo de crente não tem a tendência de nos melhorar. Não tem. Geralmente você é melhor no começo. Você é mais temente, você ora mais. Faz uma entrevista, faz uma enquete com os crentes. Chama eles e pergunta: você é mais crente agora ou quando você era novo convertido? Quando você orava mais? Quando você era mais temente, mais humilde, mais aquebrantado? Ele vai ser sincero com você. Ele vai dizer: pastor, eu piorei bastante. Eu não era assim, eu era um crente mais simples. Eu era um crente mais acessível. Eu era um crente mais aquebrantado. E nós, pastor Henrique, estamos fazendo campanhas, nós estamos fazendo clamores por um avivamento que provavelmente não vai acontecer se nós não fizermos o que é para ser feito. Eliseu saiu fazendo milagres, operando, e ele sentiu a necessidade que todo crente deveria sentir. Prometo para vocês que é bem rápido. Quem quer ouvir a mensagem, diga amém. Pega a mão de um irmão e diga para ele assim: é necessário voltar para Gilgal. Diga para o irmão que está do outro lado, diga assim: irmão, você quer avivamento mesmo? Você quer voltar ao primeiro amor mesmo? Diga para ele assim: só tem um jeito. Se você voltar para o começo. Quer que eu provo? Lá no Apocalipse tem uma carta à igreja, pastor André, dizendo assim: olha, conheço tuas obras, tal. Mas eu tenho uma coisa contra ti. Tu abandonaste o primeiro. Volta e pratique o quê? As primeiras obras. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui nessa vigília, essa noite? Tem um jeito da igreja voltar. Tem um jeito de você voltar. Tem um jeito de eu voltar. Como, pastor? Se eu voltar onde eu comecei. Se eu voltar onde eu comecei. Pastor, e como eu vou voltar onde eu comecei? Deus disse que tem jeito de voltar lá. Pastor, como que eu volto a Gilgal? Quando você foi para Gilgal, quando você aceitou Jesus, você ia para a igreja só domingo ou congregava sempre? Congregava sempre. Então volte a Gilgal. Quando você começou na fé, não tinha lugar perto, nem lugar longe, nem calor, nem frio, nem distância, nem cheio, nem vazio. Olha para o teu irmão e diga assim: volta para Gilgal. Quando você estava em Gilgal, não precisava anunciar o nome do pregador, e nem o nome do cantor, e nem o nome de quem ia dirigir o culto. Não precisava. Lá em Gilgal não. Lá em Gilgal você escutava o diácono, você escutava o presbítero, você escutava o porteiro. Lá em Gilgal a pregadora era a irmã simples do círculo de oração. Você recebia a mensagem e como se fosse a maior mensagem da tua vida. Porque lá em Gilgal, quando a gente está em Gilgal, não tem artista, não tem famoso, não tem celebridade, não tem gente mais importante que a outra. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus. A igreja, pastora Priscila, precisa voltar para a simplicidade. Levanta comigo, pega a mão do teu irmão para ficar melhor. Diga para ele assim, pode dizer para ele assim: irmão, vamos voltar para Gilgal hoje. Vamos voltar para Gilgal hoje. Vamos voltar lá para Gilgal. Vamos voltar para a simplicidade. Vamos voltar para aqueles cultos que começava com a oração e tinha que tocar a campainha para chamar os crentes. Vamos voltar. Vamos voltar para aqueles cultos. Vamos voltar para aqueles cultos que os cantores não tinham tanta desenvoltura para cantar, mas quando eles cantavam, Jesus batizava. Mas quando eles cantavam, Jesus curava os enfermos. Os pregadores não eram tão teólogos, não eram tão mestres. Nada contra os teólogos e nada contra os mestres, mas os sinais eram tão frequentes. Hoje a gente prega 1, 2 horas, fala bonito, fala bonita. Quando faz o apelo, ninguém se converte, ninguém sente nada. O culto parece uma canção que a gente ouve e vai embora. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: ou você volta para Gilgal, ou o avivamento nunca volta para você, irmão. Nós estamos querendo um avivamento, escute isso, que não existe. Nós precisamos voltar para Gilgal. Pastor, mas se eu voltasse a ser aquele crente que eu era, porque eu levantava de madrugada para orar, eu ia para a consagração. Eu não sei você, irmão. Quando a gente está em Gilgal, pastor Henrique César, a gente faz algumas loucuras e quando a gente sai de Gilgal a gente nunca mais faz. Uma vez deu uma doideira assim dessas que só crente tem, irmão. Sabe essas loucuras que só crente tem? Me deu uma loucura na minha cabeça assim. Eu disse assim para minha esposa: eu estou querendo fazer uma campanha no monte e eu vou hoje à noite, depois do culto, pastor Eronilson, domingo, depois do culto. Minha esposa disse assim: e você volta a que hora?
Falei, não sei, é por isso que eu estou pedindo tua permissão. Eu não sei que hora que eu volto. Pode ir, pode ir. Fui, pastor André. Eu estava em Gilgal. Nunca mais fiz isso depois que eu saí de Gilgal. Orei de domingo para segunda, dormi no chão, acordei, orei de novo, dormi de novo, orei de novo, dormi de novo, segunda, orei de novo, dormi de novo, terça, orei de novo, dormi de novo, quarta, dormi de novo, orei de novo, dormi de novo, quinta-feira, meio-dia, deu minha cota. Falei, Jesus, eu não aguento mais não. Minha esposa disse assim, eu pensei que você tinha morrido. Eu falei, morre não, irmão, quem está em julgar, o jejum não mata. Escute aqui, senhora, você passava 2 horas orando dentro do quarto, parecia 2 minutos. Hoje você ora 2 minutos, parece 2 horas. Hoje você congrega uma vez na semana, parece que você está aqui com Deus. Você ia 3, 4 cultos por semana e achava que era pouco. Tinha que ter mais culto, tinha que ter mais. Mas aí a gente vem aqui e faz essa oração, água com açúcar, água de batata. Oh Deus, manda um avivamento. Que avivamento, irmão? O mundo está descendo a ladeira, o mundo está de cabeça para baixo. O mundo jaz no maligno. O mundo está acabando com tudo. Nós somos, escute isso, nós somos uma igreja tão fraca hoje. Nós somos uma igreja tão fraca que nós não conseguimos identificar os satanistas que infiltram no nosso meio para cuidar das crianças. Tem gente no altar que é do diabo e a gente não consegue ver quem é. A gente é tão fraco que o seu amigo de trabalho suicida trabalhando do teu lado, Jesus não te conta nada, não te revela nada. Tem gente fazendo macumba para Jesus não te mostra. Por quê, pastor? Porque a sua vida ficou tão light, a minha vida ficou tão light, que a gente acostumou a ser crente. A gente acostumou com reunião, a gente acostumou com louvor, e as coisas parecem que não são mais novidade. O entusiasmo acabou, mas hoje nesta noite Deus está fazendo uma proposta. Vamos voltar para Gilgal. Pega a mão do teu irmão e diga para ele assim, não é fácil voltar para Gilgal não. Voltar para Gilgal, pastor Eronilson, é uma das tarefas mais difíceis na vida de um crente. É difícil, mas não é impossível. Levanta a tua mão e diga para Deus, Deus, me ajude a voltar para Gilgal. Me ajude a voltar lá no meu começo. Me ajude a voltar lá no primeiro amor. Me ajude a voltar lá nas primeiras obras. Me ajude a voltar lá no primeiro entusiasmo. Lá no primeiro fogo, na primeira alegria do Espírito. Escute. Cada dia, os cultos mais pesados. Esse dia o irmão falou para mim assim, pastor, o culto está pesado porque tem uma nuvem em cima da igreja. Eu falei, não é nuvem não, irmão, é os crentes. Quem está pesado aqui é os crentes. Não tem nuvem nenhuma aqui. O peso é nosso. O Espírito Santo não tem mais liberdade nenhuma no nosso meio. É isso que a gente, o culto está na direção do Espírito. Que Espírito, irmão? São de que Espírito? Olha o que está acontecendo com a gente. A gente cansa de cantar, cansa de orar. Tudo parece enfadonho. E por que você está aqui essa noite? Porque lá dentro da tua alma, Deus deu um aviso para a tua alma e para o teu espírito, dizendo assim, meu filho, o culto é tarde. Você acorda cedo, minha filha, mas vai para lá. Tem gente aqui que trabalhou o dia todo, pegou trânsito. Tem gente aqui com sono. Pastor, o fulano ali está abrindo a boca. Claro, irmão, ele levanta 5 horas da manhã. Tem gente aqui que trabalha longe. Sabe o que te traz para uma vigília como essa? Só uma coisa, ainda que você não saiba, que você esteja inconsciente acerca disso. O seu espírito está gritando por um renovo. A sua alma está suplicando por um renovo espiritual. Levanta comigo as suas 2 mãos aos céus. Derebácia, proviando equébias. Pega a mão desse irmão que está do teu lado, fecha os teus olhos só 1 minuto. Eu prometo para vocês que em 10 minutos eu acabo. Eu quero te perguntar uma coisa. Nós vamos terminar pior do que começamos. Nós vamos terminar mal. Nós vamos terminar ruim. Nós vamos terminar decadente. Ou nós ainda temos tempo de buscar um verdadeiro avivamento, um genuíno avivamento, trazendo para nós os princípios, conceitos que nós perdemos, voltando a Gilgal, voltando ao primeiro amor, voltando às primeiras obras. E eu vou te falar uma coisa, você já agradou muito a Deus. Eu não sei por que a gente muda, irmão. Se quando Deus nos chamou daquela forma que a gente estava. Mas pode abaixar a mão só 1 minuto. Pastor, o que vai acontecer
se eu voltar para Gilgal? Quem quer saber diz amém. Primeiro, pastor André, quando Eliseu volta a Gilgal, ele encontra a primeira coisa que não tinha quando ele saiu. Diga comigo, fome. Todo mundo, fome. De novo. Quando ele estava em Gilgal a primeira vez, tinha fome? Não. Mas agora, quando ele voltou, tem fome. A terra está sem alimento. Eu falei uma coisa hoje, numa igreja. Acho que o pastor é gente boa, deve me levar lá de novo. Mas eu falei algo muito sério lá. Mateus capítulo 4, pastor Eronilson, versículo 5. O diabo levou Jesus à cidade santa, colocou Jesus no pináculo do templo e disse para Jesus: agora fica aí no templo, eu vou ser o pregador. O diabo levou Jesus para a igreja, abriu a Bíblia para Jesus e disse assim: pula lá embaixo, não está escrito? Pastor, onde o senhor quer chegar? Fica agora tranquilo, não precisa se levantar, ficar agoniado não, olha para mim. Jesus estava na igreja, sim ou não? Pode dizer sim ou não? Quem abriu a Bíblia? Está com medo dele? Fala aí, quem abriu a Bíblia? Quem abriu a Bíblia? E o versículo que ele leu estava onde? Na Bíblia ou não? Sim ou não? Sim, no templo. E a mensagem que o diabo falou foi para Jesus tentar Deus, sim ou não? Toda e qualquer mensagem que coloque irmão contra irmão, que incita rebeldia, vingança, que tem triunfalismo, mentira, engano, é porque o diabo revelou para o pregador. E a gente está ouvindo um monte de mensagem revelada pelo diabo. A pessoa cita a Bíblia, tira o versículo da Bíblia, e no versículo da Bíblia ele põe a mentira dele. Aí a mensagem coloca você contra Deus, contra a igreja, contra o pastor, contra a liderança. Por quê? Porque o diabo também dá mensagem tirada da Bíblia. O diabo não tira mensagem do inferno não, ele tira da Bíblia. E tem um monte de gente comendo a mensagem que o diabo tirou da Bíblia. E ele está lá dando glória a Deus pela mensagem do diabo. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Mas eu vou chegar lá de novo. Segura aí. Pastor André. Quando Eliseu volta a Gilgal, tinha fome na terra. Essa fome, o trigo foi destruído. O mosto secou. O azeite falta. Joel 1:10. Mas agora, quando Eliseu volta para Gilgal, primeira coisa boa que acontece. Quem quer saber diz amém. Para terminar, vamos lá, todo mundo dá um amém bem forte. Quem quer saber diz amém. Amém. Pastora Priscila, quando Eliseu volta para Gilgal, a panela volta para o fogo. Eliseu disse para o moço assim: põe a panela no fogo. Põe a panela onde? Então, se a gente voltar para Gilgal, o fogo também volta para Gilgal. Se a gente voltar para Gilgal, os nossos cultos não terão nome de culto avivado. Os nossos cultos serão cultos avivados. Meu pastor, se a gente voltar para Gilgal, o batismo com o Espírito Santo voltará a ser algo comum e rotineiro nos nossos cultos. Pastor Marco Aurélio, se nós voltarmos para Gilgal, aquelas profecias verdadeiras e revelações verdadeiras, porque hoje o que mais tem nos altares da igreja são adivinhos, revelando mentira para o povo, coisa demoníaca, ninguém vê nada, ninguém fala nada, e os adivinhos estão lá. Pastor, qual a diferença do adivinho para o profeta? O adivinho sempre existiu e o profeta também. Todos dois sabem tudo. O adivinho sabe seu nome, seu CPF, sua identidade, onde você mora, seu endereço, o nome da sua mãe. Só tem um problema: o que ele profetiza não acontece. Agora o profeta não. O profeta, se ele falar, tem que acontecer. Se o profeta falar, tem que cumprir. Aí tem um monte de gente aí que profetiza meio mundo de coisa, não acontece nada. A Bíblia diz que um profeta não é conhecido como profeta quando profetiza. Ele só é conhecido como profeta quando cumpre o que ele profetizou. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: volta para Gilgal, que a panela volta para o fogo. Não, diga mais forte: volta para Gilgal, que a panela volta para o fogo. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Posso falar uma verdade aqui? Estou pregando aqui para vocês, só conversando, mas nós vamos chegar lá. Quer ouvir uma verdade? Diga amém. Nós não vamos precisar mais dessa forçação que a gente tem nos nossos congressos.
Tudo, irmão. Nunca precisou disso. Nunca. O Espírito Santo é tão verdadeiro, é tão singelo, que quando nós estamos na verdade, ele entra como um vento no meio do povo. Não precisa inventar nada, não precisa ludibriar ninguém, não precisa enganar ninguém. A glória de Deus desce. A presença de Deus é tão real que a criança sente, o ancião sente, o pecador sente. Levanta a tua mão e dê glória a Deus. E diga bem alto comigo assim: a panela vai voltar para o fogo. Irmão, se a gente voltar para Gilgal, esse avivamento que a gente está pedindo, ele vai chegar. Só que ele vai chegar de verdade. Quando a panela é colocada no fogo, Eliseu chama um profeta e diz assim: você busca comida. Nós estamos em crise aqui, não tem comida, busque alimento. Aí o moço sai, o profeta sai para buscar comida. Quem sai para buscar comida? Não, diga mais alto. Termino, vai lá. Leia depois aí na tua Bíblia. Ele acha uma erva que não é comestível, mas parece ser. E aí, pastora Priscila, ele pega aquela erva e enche uma capa inteira com aquela erva e traz para a panela. Para onde? Cheguei onde eu queria, agora você vai desanimar? Para onde que ele traz a erva? A erva era comestível? Não. Só que como tinha fome na terra, meus amigos, sabe o que ele ia dizer? Esses otários comem qualquer coisa. É só a gente falar que eles acreditam. Levanta a mão, ele levanta. Fala, ele fala. Isso aí, o que dá para eles comer, eles comem. O que fala, eles acreditam. Na panela fria, come. Na panela com água fria, pode falar o que você quiser que o povo come. Agora não fala com a panela no fogo, não. Não traz erva tóxica com a panela no fogo, não. Porque a Bíblia diz que quando ele joga a erva na panela, o outro profeta grita: homem de Deus, tem morte na panela. O que o outro profeta grita? Para terminar, vamos lá. O que o outro profeta grita? Agora eu te pergunto: quem trouxe a morte? Foi um macumbeiro? Foi um feiticeiro? Foi um ímpio? Foi uma pessoa de outra religião? Quem trouxe? Chegou a época que a gente não tem mais que contestar só o espiritismo, o ateísmo, o budismo, o islamismo. Chegou a hora agora da gente contestar o que o profeta traz. Ninguém vai comer isso não, irmão. Ninguém vai comer isso não. Chegou a hora agora dos pastores pegar o microfone e corrigir o pregador depois do culto. Você tirou essa mensagem de onde, irmão? De que Bíblia você tirou essa mensagem? Chegou a hora, pastor Eronilson, de alguém terminar de pregar na igreja do Senhor e o Senhor despregar tudo que ele pregou para a igreja não ficar envenenada, para os crentes não ficarem coçando com sarna, porque aquela erva fazia isso, as pessoas se coçarem. Deixa eu te dizer uma coisa: na panela fria, canta o que quer, prega o que quer, faz o que quer. Por que a tua avó conta? Na minha época, uma pessoa prostituía de manhã, Jesus revelava de noite. Quem já ouviu essas histórias? Na minha época, meu filho, uma pessoa pecava na Santa Ceia, Deus mostrava. Olha para o teu irmão e diz para ele assim: claro, com a panela no fogo, o veneno aparece, irmão. Eu quero ver a gente deitar e rolar com a panela no fogo. Deita e rola no pecado com a panela no fogo, para você ver se Deus não arranca a minha capa e não arranca a sua. Para você ver se Deus não arranca a minha máscara e não arranca a tua. A gente deita e rola porque a panela tá na água fria. A gente deita e rola por causa do tempo que a gente está vivendo. Se a gente voltar para Gilgal e a panela voltar para o fogo, essa farra acaba. Se a gente voltar para Gilgal e a panela voltar para o fogo, essa farra de gente que brinca com o evangelho acaba rapidinho. Orimicandarabaxandaraia. Levanta comigo as suas mãos ao céu. Levanta. Chorai me couva, série me anda lamaias. Não pode ficar de pé, eu vou terminar já, fica de pé. Cumprimenta pelo menos dois irmãos e diga para eles assim: se a panela voltar para o fogo, o veneno volta a aparecer. Por isso que o veneno não aparece mais. Nem o meu veneno e nem o seu aparece mais. Deixa a panela voltar para o fogo para vocês, isso não aparece.
Jomaio Seremia. O maior desafio da igreja hoje, Hernio, não é pregar o evangelho. Não é. Pastor, o maior desafio da igreja é pregar o evangelho. Não é. O maior desafio da igreja hoje é pregar o ensino. Porque o evangelho é para o pecador, mas a doutrina é para o crente. Posso falar uma verdade ou não? É claro que eu não estou falando desta igreja, não é porque agora eu estou vindo para cá, não é por isso não. Eu conheço a seriedade do nosso bispo desta igreja. Mas eu sou de uma época que se você inventasse uma coisa numa mensagem, se você colocasse uma inovação na mensagem, falasse uma besteira na mensagem, o pastor te olhava com cara feia na hora. Sim ou não? Hoje, geralmente, os pastores te olham com cara feia se você pregar a verdade. Você está lá pregando a verdade e o pastor te mirando, te jurando, te olhando com a cara ruim para ver se você amarela e para de falar. Que negócio é esse? Ele não deveria ficar com raiva se eu pregasse mentira? Agora fica com raiva de pregar a verdade? Olha para o teu irmão e diga assim: é tempo de voltar para Gilgal. Dê as mãos aí, dê as mãos. Dê as mãos. Diga para o teu irmão assim: se você voltar para Gilgal, a panela volta para o fogo. Diga para ele: se você voltar para Gilgal, o veneno volta a aparecer. Diga para ele: se você voltar para Gilgal, volta a ferver tudo de novo. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho um desejo tão grande de ver a panela fervendo de novo. Pastora, eu tenho tanta vontade de ver aquela igreja de novo. Aquela igreja que os meus irmãos se converteram. Aquela igreja que você punha o pé na porta e dizia: eita, que Jesus está na casa. Que saudade de Gilgal, daqueles cultos com pregadores anônimos e conversão em massa. Ninguém precisava falar nada profundo para te impactar. Hoje não, você hoje é totalmente seletivo. Hoje você reclama do tom da voz, da altura do som, da exegese do texto, da hermenêutica. Você está aí cheio de papapá. Hoje você não era assim não. Ah, pastor, porque eu era inocente. Graças a Deus, você deixou de ser inocente? É porque eu era quebrantado, deixou de ser quebrantado? Quem dera se tivesse continuado daquele jeito. Quem dera você tivesse continuado naquela simplicidade. Quem dera você não tivesse perdido sua humildade. Quem dera você não tivesse perdido o seu fervor. Hoje você está aí me ouvindo dizendo assim: pastor, era interessante demais. Eu entrava num culto com 10 pessoas, chorava, soluçava, falava em língua, profetizava, saindo de lá. Eu saía de lá dizendo que era o maior culto da minha vida. Hoje eu vou num congresso com gente importante pregando. Eu vou em congresso com gente que eu tinha a vontade a vida toda de conhecer. Quando eu chego lá eu não vejo nada. É só um ajuntamento de pessoas. Que negócio estranho, pastor. É porque nós temos que voltar para Gilgal. Levanta a mão do teu irmão lá em cima. Nós vamos terminar com uma oração. E nessa oração, pastor Marco Aurélio, nós vamos pedir a Deus graça, coragem, humildade para voltar para Gilgal. Ei, deixa eu te falar um negócio, segurando a mão do teu irmão, me escute. Estou pregando só para você não, tá? Estou pregando para mim, porque eu também saí de lá. Eu não estou sendo hipócrita aqui para falar de você não, eu estou falando de mim também. Eu também não estou mais em Gilgal não. Eu já saí de Gilgal e faz tempo. E se eu quiser voltar a ser o Moisés que eu era, eu também vou ter que voltar. E eu estou tentando voltar. Eu não vou dizer para você mentira não. É difícil demais. Hoje eu sinto dificuldade de fazer um jejum. Coisa que eu levantava de manhã dizendo assim: 8 da manhã. Só amanhã, 8 da manhã, eu como. Eu fazia desafio de oração porque eu morava sozinho. Deixa eu ver quantas horas eu consigo orar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Já aconteceu de eu entrar em êxtase orando e sair dessa atmosfera, desse mundo várias vezes. E orando, até sair desse mundo aqui, ó. E ser levado em espírito para outros lugares, ouvir coisas que eu nunca tinha ouvido, ver coisas que eu nunca tinha visto. Mas eu só vi isso quando eu estava em Gilgal. Depois que eu saí de Gilgal, nunca mais eu tive uma visão profunda como eu tinha. Eu nunca mais tive o mesmo aquebrantamento que eu tinha. Mas essa noite Deus está dizendo: é difícil, mas é possível. Balança teu irmão e diga para ele: é difícil, mas é possível. Vamos colaborar com o Espírito Santo, vamos tentar, vamos dar a mão uns aos outros e dizer: gente, vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar às primeiras obras, vamos voltar, em vez da gente tentar ficar se readaptando, fazendo isso, aquilo, vamos voltar aos princípios de Deus. Levanta suas mãos, vai lá, mão do irmão levantada lá em cima, fecha os olhos. A oração só vai durar 2 minutos. É um escândalo, irmão, você ser batizado com o Espírito Santo e não falar línguas estranhas mais. Não é normal isso. Jesus te batizou. É totalmente estranho você ter o dom de profetizar e nunca mais ter profetizado. Ô moço, Jesus te revelava as coisas em sonho. Jesus te mostrava coisas extraordinárias, minha irmã. A senhora já foi boca de Deus para tanta gente. Você já foi boca de Deus para tanta gente. Mas depois que você saiu de Gilgal, você enferrujou. Depois que você saiu de Gilgal, você se empoeirou de Ominácia, de Calamaio. Mas esta noite Deus está dizendo: é difícil, mas é possível. Você que é batizado com o Espírito Santo, abre a tua boca, comece a orar. Você que não é batizado com o Espírito Santo, abre a tua boca e comece a orar também. Onde estão os crentes batizados com o Espírito Santo? Onde estão os crentes que desejam voltar a Gilgal? Onde estão os crentes que desejam voltar ao primeiro amor, às primeiras obras? Onde estão? Deus não mandou inventar um novo evangelho. Deus não mandou inventar uma nova igreja. Deus não mandou inventar uma nova forma de pregar. Deus mandou voltar a fazer o que fazíamos. Deixa eu ver quantos estão glorificando a Deus. Derevácia camanchuri minência. Orai me queive asnai, eu queve faço nébria. Remiostenia de comenância, mandoguiai menequefá. Jo remi ofanto neva sudecanterebe anai. Oh glória, oh glória. Volte a Gilgal, irmã. Volte a Gilgal, irmão. Não permita que a tua vida espiritual vá à falência. Não permita que o teu ministério se torne rotineiro, frio. Não permita que a tua chamada e a tua vocação esteja no stand-by, esteja no automático. Não. Volte às primeiras obras. Levore de assaios miqueivia. Andi remicho como niva seiva nuri de cantarábia. Rebria sobre mim. Remicho de que me ensinai. Você, irmão, abraça um irmão agora. Termino. Você, irmã, abrace uma irmã agora. Diga para ela: vamos voltar para Gilgal. Vamos voltar ao início. Vamos voltar às primeiras obras. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos ser a igreja que nós éramos. E Deus vai trazer a panela de volta para o fogo. Deus vai trazer o veneno de volta à tona. Deus vai trazer o profeta de volta às suas atividades. Quantos podem por mais um minuto glorificar a Deus? Que Deus os abençoe. Glória, 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 adora ao Senhor. Feche seus olhos. Por um minuto, vai adorando ao Senhor. Vai adorando ao Senhor. É noite de quebrantamento, é noite de arrependimento. Rabaxerianda, rabaxeria. Já estamos terminando. Recalabassurianda, rabaxerianda, ramanaia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Alamai, xarabacarabassu. Quem sabe tem alguém aqui nesta noite que está desviado, que está afastado da igreja.